Graça e paz novamente a todos. Que essa graça de Deus possa nos acompanhar a cada dia como promessa. Por isso que a gente tem que ter certeza. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação de séculos. Por isso que... Vai segurar? Vai reiniciar? Tá, a gente reinicia. Pega a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos pegar o Velho Testamento hoje, mas eu vou fazer uma ponte com o Novo, tá? Nós vamos vou falar sobre o Velho Testamento, mas haverá uma ponte com o Novo. Eu gosto de sempre citar o porquê do Velho Testamento e como a gente faz essa interação com o Novo Testamento. Tá bom? Eu vou esperar eles arranjarem ali, porque nós estamos em transmissão online. Tá bom? Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler o verso 1, apenas o verso 1, por enquanto, e pode deixar ele para mim, tá no telão. Porque nós vamos andar nesse livro, nós vamos entender esse livro, entender como o Velho Testamento é visto, como Salomão enxergou a pessoa de Deus, com toda a sua sabedoria, e a partir daí nós vamos cair em Cristo. Não tem como falar de Velho Testamento sem desaguar em Cristo. Cristo é tudo. Cristo em nós, a esperança da glória. Pronto, meninos? Consigo? Ok? Ok. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Você que está em casa. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou deixar esse texto aqui, mas nós vamos andar na Bíblia, mas esse é o texto áureo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje é noite de ceia, isso é importante, porque nós vamos celebrar a morte e a ressurreição publicamente. Quando nós fazemos isso aqui, essa cerimônia, nós estamos declarando que ele morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Esta é uma declaração pública em que a igreja comemora a vitória da cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim: se Cristo não ressuscitasse, tudo isso aqui seria em vão. Então nós temos que declarar isso. Amém? Eclesiastes é um livro do Velho Testamento. E eu sempre gosto de fazer uma ponte entre Velho e Novo. Por quê? Porque o Velho Testamento já não é mais regra ou uma direção clara sobre a vontade de Deus para os nossos dias atuais. Eu gosto de falar que quando eu olho para o Velho Testamento, eu olho uma sombra de Deus, uma imagem de Deus, mas um Deus que está por detrás de uma cortina de fumaça. Um Deus que também não foi decifrado pelos judeus. Os judeus olharam através dessa cortina de fumaça e não conseguiram entender muito Deus. Nós vamos ver Jesus trazendo pontuações sérias e firmes sobre como eles entenderam esse Deus. É por isso que nós temos no seminário um tópico lá em Ciências da Religião que fala sobre a revelação progressiva de Deus. Você vai ver que Deus ele é visto de uma maneira, depois essa maneira ela é reeditada, depois novamente ela é reeditada, e assim segue reedições sobre Deus. Todas elas uma tentativa de entender Deus. São várias alianças. Se nós olharmos para as alianças, só de Velho Testamento nós temos 5.
Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Por que que a gente tem que pontuar Velho Testamento? Isso é importante. Porque em cada aliança, Deus falou com o homem de uma maneira. Em cada aliança, existe uma maneira de justificar o pecado do homem. Em cada aliança, existe uma exclusividade de Deus com a criatura. E tem algumas alianças em que essa exclusividade se resume somente a ela, como a aliança da inocência. Na aliança da inocência, Deus descia para falar com Adão face a face. E essa exclusividade nós não teremos, ainda não. A aliança da consciência, Deus já não consegue interagir com o homem desta forma. O Moisés quis interagir com Deus desta forma, porque toda a revelação de Deus com Moisés era baseado em uma tipificação. Deus descia na nuvem, Deus falava como trovão, voz de trombetas. Deus falava com Moisés através de pessoas e direções, através de Urim, Tumim. E quando Moisés disse para Deus assim: Senhor, eu quero te ver, Deus disse para ele: não dá. E ele disse: mas por que, Senhor? E Deus explica: porque você não vai suportar a minha glória. É por isso que Deus diz para ele assim: mas eu vou deixar você ver as minhas costas. E tem uma passagem lá no Êxodo, em que Moisés vai ter um encontro com Deus. Deus coloca ele na fenda da rocha. Deus diz assim: fica na fenda da rocha, porque eu vou passar. E quando eu passar, você vai poder me ver pelas costas. Você não pode me ver pela frente. E a Bíblia vai dizer então que Deus passa. E Moisés dá aquela olhada e conhece a Deus pelas costas. Mas essa era uma exclusividade de Adão. E nós não podemos ter esse acesso até que o Emanuel venha, o Deus conosco. Então Jesus desce e diz: olha, esse sou eu. Aquele que me vê, vê o Pai. Vocês não queriam ver o Pai? Aquele que me vê, vê o Pai. Só que Isaías vai dizer que ele era desprovido de beleza. Isaías 53 vai dizer que olhando para ele, não se via beleza alguma. Um homem experimentado no trabalho, um homem de dores, um homem que poderia ter vindo como um príncipe, entre aspas, terreno, ele veio como um príncipe espiritual. Ele poderia ter escolhido o melhor traje, né? essa capa de carne, mas ele não veio aqui para isso. E a Bíblia diz que ele vem cumprir um propósito. Alguém que talvez eu e você iríamos descartar. Mas alguém que foi muito bem acolhido por alguns discípulos que largaram tudo, como eu disse na quinta-feira, esses homens viraram andarilhos pela palavra de Deus. Hoje é fácil. Naquela época era mais difícil. Hoje a gente consegue servir a Deus e fazer uma interação com o social, a nossa vida social e Deus, e manter em equilíbrio. Dá perfeitamente. É por isso que nós temos que olhar as alianças. Por quê? Porque se eu olhar para o texto de Eclesiastes, nessa época aqui, existe uma justificação. E essa justificação não é a mesma da nossa. A nossa justificação é pela graça. Por isso que eu tenho que fazer uma tradução, tentando entender se existe uma atualização do velho para o novo. Senão eu cometo erro. A maior atualização que se tem nas leis de Moisés está em João 13. Quando Jesus vai mudar o resumo da lei. Todo mundo entende o resumo da lei assim:
Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Mas se não me engano, João 13:34. Consegue colocar aqui? João 13:34. Jesus vai dizer assim: um novo mandamento vos dou. Vocês devem amar agora uns aos outros como eu vos amei. Olha que interessante, isso aqui muda todo o resumo da lei. Ele está dizendo: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Então Jesus, ele vem fazendo atualizações acerca daquilo que a gente entendia como amor. Ele está dizendo: não é para você amar o outro como você se ama, porque se você não se ama, você vai dar para o outro aquilo que você tem. Se você é uma pessoa amarga, o que você tem para dar para o outro? Amargura. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar, o que você tem a dar para o outro? Falta de perdão. Mas a partir de hoje, vocês vão me amar, ou vão amar o outro como eu vos amei. Como que eu te amei? Eu amei vocês incondicionalmente, ainda em pecado. Então não tem essa de falar: Senhor, não consigo. Jesus não deixou nada que a gente não consiga fazer. Nada. Essas atualizações a gente precisa estar atento. Por quê? Porque senão a gente comete um erro interpretativo muito grande. Romanos capítulo 9, versículo 4, Paulo dizendo aos romanos, ele diz assim: olha, é dos judeus as alianças, os concertos, o templo, os rituais. Ele vai dizer que existiam alianças. O próprio escritor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: ei, Deus falou aos nossos pais antigamente diversas maneiras e de diversas formas. E hoje ele tem falado por nós através do seu Filho unigênito. É por isso que o Velho Testamento ele deve ser depurado, ele deve ser clarificado, porque nós vamos enxergando Deus, mas de uma forma mais clara. O Velho Testamento é Deus. Você encontra Deus no Velho Testamento, é lindo de se ver, mas como sombra. Hebreus 10 vai dizer que Deus está no Velho Testamento como sombra. Na verdade, o Velho Testamento é o cristianismo escondido. E você vai achar o cristianismo dentro do Velho Testamento como sombra. Eu gosto de dar o exemplo da passagem do anjo da morte no deserto, no Egito. Deus disse assim: vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, puro. Vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vão comer deste cordeiro. Vão comer deste cordeiro. Mas vão pegar o sangue deste cordeiro. E vocês vão passar nos umbrais. E no batente da porta. Para que o sangue do cordeiro nos umbrais e no batente, olha a cruz. O sangue deste cordeiro à meia-noite vai livrar vocês do anjo da morte. Mas fica atrás do sangue, a sombra da cruz. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. E aí a gente vê o Cristo sendo revelado nas pragas do Egito? Sim. Então você vai encontrar Jesus no Velho Testamento de forma esplêndida, quando você consegue interpretar o Velho Testamento. Por que a gente está dizendo isso? Porque Salomão escreveu 3 livros. O primeiro livro de Salomão é Cantares. Salomão é um jovem. E toda a juventude corre o risco de ser movido pelo ego. O egocentrismo. Você vai ver que quando ele escreve sobre Cantares, ele está falando sobre a intimidade dele com uma das suas mulheres. E ele vai dizer: quem é esta que sobe do deserto? Amada minha, noiva minha, pomba minha. E ele começa a escrever ali em Eclesiastes traços bíblicos, traços de uma relação íntima com a mulher dele. Fazendo uma comparação
entre palmeiras, cachos de uva, trigo cevado. É uma metáfora, mas ele está falando sobre isso. O primeiro livro dele é um livro de um jovem. O segundo livro dele é o livro de Provérbios. Estou falando em uma ordem cronológica. Nesse livro, ele já é um filósofo, praticamente um jovem filósofo. E aí ele começa agora a instruir as coisas da vida, porque ele foi tomado de uma sabedoria divina. Então tem lá, no livro de Provérbios, orientações para a vida. Para a vida. Não empreste, está lá. Não seja mal pagador, está lá. Não entre em caminho de destruição. Tem um texto bem clarinho que ele diz assim: lá vai a gazela para a morte. E ele está falando de um rapaz que está indo trair. E ele está dizendo que ele está indo para a morte. Provérbios. Só que quando chega em Eclesiastes, já é um senhor experimentado. E aí ele começa dizendo isso aqui, Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. No capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer vaidade, tudo é vaidade. A palavra original é vazio, tudo é vazio. Se você pegar o capítulo 2, ele vai dizer, eu posso dizer para vocês o que é vazio. Eu tive de tudo, fui visitado por Deus, tive casas, tive coral, tive jardins, só ele teve 1000 mulheres. Ele, 700 eram mulheres e concubinas, davam 1000 mulheres. Ele dizia, eu já experimentei de tudo. E vou dizer para você, tudo isso é vazio. Tudo isso é vazio. Então ele traz aqui, nesse capítulo, uma explicação que debaixo do sol, tudo tem um tempo determinado. E você sabe como ele termina esse livro? Coloca para mim Eclesiastes 12:1. Olha como ele termina esse livro. Ele termina o livro dando uma orientação para mim e para você. Um cara que viveu, um cara que tropeçou, um cara que foi cheio do Espírito Santo e sabedoria. Ele termina dizendo isso aqui, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais você venha dizer, não tenho prazer neles. E ele termina dizendo isso, olha, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Por que não da tua velhice? Porque geralmente a gente fala assim, não, quando eu ficar velho eu vou para Deus. Aí eu vou servir a Deus. Não, ele está dizendo, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra dele. Porque a nossa decisão de presente, de moço, interfere no nosso futuro. Ele está dizendo, tudo aquilo que você faz, não vai ficar em vão. Lembra do teu Criador enquanto você é jovem, porque senão os teus caminhos depois vão ser caminhos de amargura, e você vai dizer assim, Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que os meus sonhos foram abortados? É isso que ele está dizendo, o homem mais sábio do mundo. Ele tenta sempre nos orientar a um caminho. Esse é o caminho de Eclesiastes 3. Porque se você sair lendo o caminho de Eclesiastes 3, ele vai dizer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de perder. Tempo de perder. Olha que doido isso. Porque quando a gente fala de Deus, tem muita gente que acha que é só ganho. E vai atribuir ganhos a Deus e perdas ao diabo. Apocalipse vai dizer que Deus fecha portas. O próprio Deus. A Bíblia vai dizer, a porta que ele abre, homem nenhum pode fechar. Mas a porta que ele fecha,
homem nenhum pode abrir. Há tempo de perder, porque até a perda edifica algo em mim e em você. Até a perda nos leva a entender essa magnitude de Deus e o quanto nós somos pequenos. E aí nós vamos entendendo o que Salomão está dizendo aqui no capítulo 3. Ele está dizendo sobre um capítulo de angústia. Isso aqui é um capítulo de angústia. Sabe qual é a definição de angústia para Salomão nesse capítulo 3? Angústia é um ideal não realizado ou ainda não alcançado, ou algo distante de mim. Por que as pessoas se angustiam, segundo Salomão? Porque ela tem um ideal. Sabe o que é um ideal? São valores e regras pessoais. É por isso que cada um aqui tem um ideal. E cada ideal aqui corresponde à sua história de vida, à sua vivência, à família, a berço. E há também as suas interações sociais. É por isso que cada um aqui vê um pastor diferente. Cada um aqui cria uma ideia de interação pastoral. E se o pastor não tiver a palavra como centro, ele vai sendo adaptado e moldado a um jogo de interesse. Porque uns vão dizer, para ser pastor tem que ser assim, e os outros vão dizer, não, tem que ser assado. E o outro vai dizer, não, pastor, eu acho que você tem que fazer isso, e o outro é aquilo. E você vai ver que enquanto você tenta agradar o outro, você começa a desagradar a Deus. Quando você começa a abrir concessões, o único prejudicado é Cristo. Porque o jogo político é interessante. O jogo político, ele faz você ficar bem com todo mundo. Mas não dá para ser bem com o outro e desagradar a Deus. Não dá para jogar com o homem e com Deus. É por isso que Atos vai dizer que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então Salomão está dizendo, olha, a angústia, esse negócio de há tempo, debaixo do céu há um tempo para todas as coisas, ele está dizendo assim, ó, a angústia é baseado no ideal. Qual que é o seu ideal? Ah, já sei, pastor, eu tenho isso na minha cabeça como meta. Mudar o ideal para meta. Qual que é a minha meta? Meu ideal? Meu objetivo? Então, se eu não realizo esse objetivo, eu fico em angústia. Porque eu planejo, eu organizo, eu me preparo, eu aro, eu preparo a terra e jogo a semente. Um ideal. Mas a gente se esquece que esse ideal tem partes dele que a gente não controla. Que é o crescimento da semente. Há uma certeza absoluta da semente, mas a gente tem que sempre estar ajustando, porque toda semente tem um potencial de desenvolvimento, isso é claro. Mas tem formiga que pode comer o broto. Salomão vai falar das raposinhas que na época das plantas iam destruir o vinhedo. Ele diz assim, olha, cuidado com as raposinhas, porque quando as flores saem, elas comem da planta, elas comem da flor, e vocês não estão recebendo o que deveriam receber, porque vocês não estão cuidando. Então tem tudo um jogo que precisa ser visto. É esse ideal que Salomão está dizendo assim, olha, tem coisas na terra que tem tempo para acontecer. Salomão está dizendo isso. Tem coisas na terra que tem tempo para acontecer. Ninguém impede o crescimento de uma criança.
Ninguém impede. E ele está falando, olha, há um tempo para tudo. Por quê? Porque tem coisas que já estão pré-determinadas. Lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você planta amor, você colhe amor. A Bíblia diz, aquele que planta no espírito, colhe eternidade. Mas aquele que planta na carne, colhe perversão. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente planta. Porque a sementeira é voluntária. Mas a colheita é obrigatória. Você escolhe se planta ou não, mas colher é inevitável. E ele está dizendo, existem regras nesse universo que já estão pré-determinadas. E tem coisas na sua vida que vão acontecer no tempo certo. Só que tem coisas que dependem de você. Essa é a ponte com o Novo Testamento. A Bíblia diz assim, coloca para mim Hebreus 3,15. O que depende de mim? Pastor, eu estou num processo de conversão, e assim, vai ter um tempo que eu vou florir. Eu ainda sou uma sementinha, e aí eu vou florescer. Sim, todo o processo de conversão até hoje a gente está em crescimento. Mas o problema é que muita gente se ampara a isso para regredir e não progredir. Usa esse discurso para dizer, olha, eu não mudo de vida porque eu estou em crescimento ainda. Deus sabe de todas as coisas. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Hebreus 3,15 está dizendo, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque o tempo de Deus é hoje. Então quando Eclesiastes diz, há um tempo determinado para todas as coisas, ele está falando, sim, existem coisas na nossa vida que vai ser assim. Não dá para antecipar isso. Mas se tem uma coisa que é sua responsabilidade, é hoje, ao ouvir a voz de Deus, você não endureceu o seu coração. E o texto está falando de arrependimento. O texto está dizendo, olha, tem hora em que a gente se perde mesmo. Tem hora que a gente fica meio duro de coração. Mas se você ouvir a direção de Deus, não endureça. E a gente está cheio de justificativa para Deus. Cheio de justificativa para Deus. A gente precisa romper com isso. Salomão está dizendo, tudo isso é vazio. Por que eu estou com justificativa para Deus? Porque eu tenho um ideal. E o meu ideal, muitas vezes, ele vai destoar do ideal de Deus. Qual que é o ideal de Deus? Que eu cresça. Qual que é o ideal de Deus? Que eu me desenvolva. Qual que é o ideal de Deus? Que a cada dia eu amadureça. Qual que é o ideal de Deus? Que eu aprenda a administrar esse jardim. Você quer entender o ideal de Deus? Olha para o Adão antes da queda. Você vai ver o ideal de Deus sendo revelado a ele. Esse é o ideal de Deus para mim e para você. Mas muitas vezes a gente quer colocar o nosso ideal acima do ideal de Deus. Mesmo entendendo que há um tempo determinado para todas as coisas, eu corro atrás do vento. Salomão vai dizer assim,
Se tudo é vaidade, você tem que aprender a equilibrar isso. Não é cair de um extremo para o outro, tá? Se tudo é vaidade, então eu abandono tudo. Não tem como abandonar vaidade. Já ensinei isso para vocês. Vaidade não é pecado. É o que eu faço com a vaidade que se torna pecado. Porque vaidade é vazio. Tudo é vaidade. Salomão está dizendo, levantou hoje? Levantei. O que é necessário para a existência? O básico. Tem mais de um sapato? Vaidade. Mas isso é pecado? Não. Tem mais de uma roupa? Vaidade. Mas isso é pecado? Pecado é eu achar que preciso disso para sobreviver. Tirar Deus do trono e colocar o meu vazio no trono. E quando isso ocorre, eu me torno um compulsivo por alguma coisa. Quando eu entendo que Salomão está dizendo, olha, a angústia é um ideal não realizado, ou algo que ainda está distante de mim, que eu não consigo alcançar. Salomão está dizendo assim, olha, o sofrimento do homem está em duas vias praticamente. Em ter e no apego. A gente sofre para ter. E a gente cria uma ideia do ter. E depois a gente se apega. E a Bíblia vai dizer, não é para ter apego. Porque você não é daqui. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você pode ter coisas, e deve. Você pode desfrutar de coisas, e deve. Mas isso não pode ser o centro do teu coração. Porque se você colocar o teu coração nisso, você fica na terra. Você precisa desenvolver isso. Você precisa ter a capacidade de olhar e dizer, graças eu te dou, Deus, por tudo que tenho, por tudo que sou, e por tudo que vier a ser. Se eu tenho, glória seja dada a ti. Se eu não tenho, glória seja dada a ti. E tem um pensamento alternativo muito bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Independente se ganho ou se perco. Ele é bom. E aí Salomão está dizendo assim, olha, a angústia sempre busca preencher um vazio. A angústia sempre busca preencher um vazio. Aquilo que não tem, ou resultados que eu esperava e não tive, ou algo que ainda quero ter, e tenho corrido atrás. Ela sempre busca preencher um vazio. Só que vazio não enche com vazio. Isso é uma redundância. Você tem que botar isso na sua cabeça. Porque senão você vai acreditar que estocar vento é real. Não dá para estocar vento? Nossa, pastor, isso é um absurdo. É. Mas quando você corre atrás da vaidade, você está colocando vazio sobre vazio. Você está estocando vento. Você está fazendo a mesma coisa, só que com ações e palavras diferentes. Você acha que este vazio vai te preencher? Aí você corre, e tem este vazio. Você acabou de estocar vazio. E quando você estoca vazio, o que você sente? Que você precisa de outro vazio, que você está estocando vento. Aí você compra a casa que você queria. Não está bom. Você compra o carro que você lutou. Queria, eu quero esse. Comprou. Não está bom. E a gente vai se movimentando de vazio em vazio.
Porque tudo é vazio, tudo é vaidade. E a gente vai estocando vazio sobre vazio e o resultado é vazio. E aí ele está dizendo assim, olha, este vazio, esta angústia, ela busca um vazio. Mas existe um caminho. Ele diz, este vazio pode ser equilibrado com temor ao Senhor. Só existe um caminho para equilibrar o vazio do homem. É a pecinha, sabe aquele quebra-cabeça assim que está montado? Falta uma pecinha. Você fala, onde que eu botei essa pecinha? E você levanta a casa e olha debaixo do sofá, e olha debaixo da mesa, você briga com fulano, foi a menina que pegou, foi o menino que pegou. Esse aqui fica uma imagem bonita, mas falta algo. E você fala, não dá para eu pôr num quadro, falta algo. Esse é o vazio que gerou o tédio existencial quando o homem se desliga de Deus, lá no jardim do Éden. O homem foi criado para contemplar. Nós somos criados para contemplar. Só que o pecado nos faz agora cair e pelo suor do rosto nos faz trabalhar como punição. Nós deixamos de contemplar. E aquela relação que eu tinha com Deus num ambiente climatizado, porque o Éden devia ser maravilhoso. Aquele bem-estar de contemplar e não sentir nada, ou não sentir tédio existencial, não tinha em Adão. E passou a ter em nós. Então você fica um feriado prolongado de chuva dentro de casa. Quinta, chove. Aí você fala, não dá para sair. Sexta. Você fala, no sábado você já está... Você fala assim, meu Deus do céu. Já está reclamando do feriado. No domingo, então, você fala, não dá. Esse é o tédio existencial que não tinha em Adão, tá? Então não dá para correr atrás de vazio, mas se nós temermos ao Senhor, esse vazio ele é preenchido em partes. Em partes. Porque essa natureza caída não permite que o todo seja desenvolvido. É por isso que a gente fica nessa luta constante. Coloca para mim no Provérbios 9, 10. Salomão diz que esse vazio angustiante de todas as coisas pode ser vencido. E ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. O que eu faço para preencher esse vazio? Teme ao Senhor. Se há um tempo determinado para todas as coisas, quando você aprende a temer ao Senhor, você tem autocontrole, domínio próprio, temperança, gozo, equilíbrio. Tudo isso é fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Quando você teme ao Senhor, essa balança que pende para a terra, agora ela te equilibra para pender para o céu. E aí aqueles desejos que você tinha terreno, agora eles entram em um equilíbrio. E você passa agora a entender que você é parte terreno, ainda, mas é um cidadão celestial. Você ainda tem deslizes, porque o crente falha muito, mas é deslize, não é hábito, não é rotina. Quando é hábito, é rotina, a Bíblia chama isso de iniquidade. É um pecado que vira estimação e cronifica a minha mente ao ponto de eu não sentir que estou errado. Então a gente falha, sim. Eu vou deslizar, você vai deslizar. Mas a diferença é que a gente tem consciência e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Acabei de fazer algo que não deveria. Você sente vergonha. Porque você internalizou um conteúdo
E ao internalizar esse conteúdo, te dá uma vergonha. Aí o Espírito Santo se apropria dessa vergonha e te conduz ao arrependimento. E você diz, Senhor, é verdade. Miserável homem que sou. Mas o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. É isso que vai te preencher das angústias. Porque hoje a maior angústia das pessoas, pode perceber? Olha para a sociedade. Olha as angústias. Olha os problemas sociais. Não estou dizendo que vai ser um mar de rosas a caminhada, porque tem espinho. Além de espinho, tem gente espinhenta. E além de gente espinhenta, tudo isso é fruto ou caminho de Deus para você crescer. Porque se você não aprender a lidar com aqueles que estão aqui dentro, em amor, você não vai aprender a lidar com aqueles que estão lá fora. Isso aqui é um ensaio. Vocês recebem a palavra, testam a palavra na vida de vocês e aprendem a perdoar aqui dentro. Se não conseguir perdoar aqui dentro, você nunca vai perdoar lá fora. Se você não conseguir deixar as coisas para trás aqui dentro, você não consegue deixar lá fora. Se você não dá o braço a torcer aqui dentro, lá fora você não vai dar o braço a torcer. Isso aqui é um ensaio, vocês estão sendo treinados. A gente gasta um tempo de ensinamento que não é um gasto, é uma edificação. Mas se você ouvir e sair, as suas angústias serão iguais lá fora, ou piores. Esse é o terceiro tópico dessa mensagem. Por quê? Em Cristo, a angústia vem, mas não pode ser dominante. Cristão sente angústia? Cristão fica depressivo? Não é demônio? Não, não é demônio. Você que está aí em casa, não é demônio, pelo amor de Deus. É um desajuste em alguma coisa, mas não é demônio. O mal pode até se apropriar desse desajuste para potencializar. Mas esse desajuste tem a ver com a gente. E aí que você pode ter angústia, mas ela não pode ser dominante. Você vai ter tristeza, mas ela não pode ser dominante. Você vai perder pessoas, mas não é aquela angústia como todo mundo vê aí, o desespero. Por quê? Porque em Cristo nós teremos aflições. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Está aí. No mundo tereis aflições. Mas antes dele dizer que nós teremos aflição no mundo, ele está dizendo assim, tende paz em mim. Ele está dizendo, equilibre as suas angústias comigo. É comigo que você tem que equilibrar as suas angústias. O versículo é assim, tende paz em mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto. O equilíbrio emocional, ele vem quando você permite que Deus faça isso. Para encerrar, verso 20 de Eclesiastes 3. Olha como ele termina dizendo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ter, há tempo de perder, há tempo de dar certo, mas também há tempo de dar errado, há tempo de viver, há tempo de morrer. E aí ele termina com isso aqui, E aí ele equilibra tudo. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó. E todos
voltarão ao pó. Essa é a certeza. É uma das certezas que nós temos. E a outra certeza, pastor? Que Cristo vai voltar. Essa é uma certeza absoluta. Se você não tem isso como certeza, precisa internalizar o evangelho. Ele vai voltar. Se ele não voltar, você vai até ele. Que a vida é 70 anos. Que passar disso é canseiro e enfado. Ele vai voltar. Então eu quero terminar essas escrituras, essas falas, com 4 conselhos. Primeiro conselho, tudo baseado nas escritas dos livros de Salomão. Nada meu. Tudo resumo dos 3 livros dele. Primeiro, leve Deus a sério. Primeiro conselho de Salomão para mim e para você, para encerrar. Leve Deus a sério. Deus não pode ser uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Deus não pode ser uma escrita na sua camiseta. Ele tem que ser além disso. Deus não pode ser uma frase apenas no seu carro ou no paralama da sua moto. Deus não pode ser um ser que você diz assim, eu acho que creio. Leve Deus a sério. Segundo, reveja constantemente os seus valores. Reveja constantemente os seus valores. É o que o apóstolo Paulo fala na ceia. Examine o homem a si mesmo. Não é para você me examinar não, tá? Se você olhar para mim, você vai encontrar um monte de erro. É para você olhar para você. Examine o homem a si mesmo e no final coma. E não é para você fazer uma leitura egocêntrica, narcisista. Nossa, Deus, dei dízimo, orei, levei cesta básica, uau, eu mereço ir para o céu. É isso aqui, Senhor. Eu sempre falo isso, né? A Nina que ama a gata, agora a Mari, o Senhor, eu matei o gato. Tem gente que fala assim, não, pastor, pelo amor de Deus, gato não, fala o cachorro. Tem gente que gosta, ama gato. Senhor, xinguei minha esposa. Vim com a unção do templo. Você conhece a unção do templo? Hã? A unção do templo é assim, aqui todo mundo é perfeito. Bate a porta do carro brigando, pisou na calçada da igreja, um de mão dada com o outro. É a unção do templo. Todo mundo sorrindo e acenando. A paz de Cristo. Entrou no carro, bateu a porta, evangelho, puro. Vamos falar do amor de Cristo agora, mulher. Essa é a unção do templo. Você não tem que ter esse tipo de unção. Você tem que ter consciência. Consciência. Paulo está dizendo que você deve se examinar. Então, reveja valores constantemente. Terceiro, isso aqui é importante. Isso aqui. Quantos aqui, essa semana, penteou os pelinhos da nuca? Quantos aqui, ó? Você já viu que você tem nuca? Você já olhou na sua nuca? Você quando vai sair, arruma o cabelo assim, aí olha a nuca assim? Não. Não, né? Por quê?
Porque tem coisa que a gente não dá importância, porque a gente nem percebe. Tem comportamentos em você que só o outro vai enxergar. É igual sua nuca. Você não fica olhando para ela, mas tem alguém que vê. Não é assim? Isso é importante. Pergunte sempre a uma pessoa de Deus sobre o seu ponto cego. Todo mundo aqui tem um ponto cego. Todo mundo. Todo mundo tem um hábito meio estranho. Mas você tem que perguntar para uma pessoa de Deus. E nessa pergunta, você tem que ouvir dele o contraditório. Porque se ele somar com você, não vale. Se ele somar com você, procure outro. Você vai falar assim: irmão, eu queria falar uma coisa para você. Eu quero te perguntar, porque talvez isso é um ponto cego meu. Estou com uma vontade de agredir minha esposa. Mas tem uns caras assim. Ou eu como demais. Porque todo mundo considera pecados estruturados, né? Mas a comida é o que o crente mais faz e a gente desconsidera ele, né? Crente come, não bebe assim, mas come, que é uma... Pergunte para ouvir o contraditório. E ao ouvir o contraditório, não questione. Passe a repensar sobre ele. Passe a repensar sobre ele. Porque isso vai te equilibrar. Procure uma pessoa para te falar sobre o contraditório. E repense naquilo que ele fala. Não é para você discutir com ela, não. É para você repensar. Quarto, andar com Deus é o melhor caminho. Isso você tem que estar internalizado. Isso já tem que estar aqui, ó. E aqui, ó. Para quando a angústia bater, você tem que falar, andar com Deus é o melhor caminho. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é abandonar Deus. Eu digo andar com Deus, não é só reunião de templo. Andar com Deus é lá fora, é no seu emprego, aonde você vai, Deus vai com você. Isso tem que estar dentro de você. O melhor caminho é andar com Deus. Por quê? Porque a todo momento o mundo dá uma cutucada no seio e diz assim: ó, isso aqui é bom. Mas você tem que falar assim: com Deus é melhor. Não, isso aqui é legal. Com Deus é melhor. Isso se resume às angústias que nós temos que aprender a lidar como cristão. Resumindo, para encerrar. Primeiro, o seu ideal deve ser alinhado com o ideal de Deus. Segundo, a angústia sempre busca preencher o vazio. A angústia. Você não tem que deixar a angústia te dominar. Coloca Cristo nesse negócio que traz equilíbrio. Em Cristo, toda angústia, ela não pode ser dominante. Se você nasceu de novo, domínio próprio, temperança, fruto do Espírito, a angústia não pode ser dominante. E último, temos que ter certeza com quem temos aliança. Você tem certeza de quem Deus é? Você tem certeza de com quem que você fez a aliança? Ele é o dono do universo. Nesse momento, nós vamos tomar da ceia. Aqueles que
forem tomar da ceia, fiquem de pé. Pastor, eu briguei. Posso tomar da ceia? Deve. Pastor, eu falhei. Posso tomar da ceia? Deve. Você sabia que Judas tomou ceia? O Judas tinha acabado de vender o Cristo. E Jesus disse assim: aquele que mete a mão no bocado comigo há de me trair. Já tinha reunião. Jesus deu ceia para ele. É para quebrar essa ideia que ceia é para se tomar quando eu estou bem. Ceia é para você pegar isso aqui e olhar e dizer assim: eu não me banco, porque eu sou pecador. Quando eu olho para isso, eu olho para mim, eu falo: obrigado por essa aliança. E aí você se arrepende dos erros. Senhor, me perdoa. Eu errei. Não deveria ter falado daquela maneira. Não deveria ter exposto. Não deveria ter xingado. Crente xinga? Não é para xingar não. Mas tem hora que vai. Deus, Ele nos olha pelo sangue como perfeito. Mas nós estamos em ajustes e reparos, sempre. O que nós vamos fazer agora? Na celebração que a gente tem, natural, a gente troca cálices. Hoje não. Então você vai pegar o pão e o vinho e a gente vai orar junto. Tá? Receba o corpo e o sangue de Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei, seu filho amado, seu filho amado, para morrer. Fale com ele, ore. Agora é a hora de você fazer a sua autoanálise. Olha para você, enxerga o que você precisa mudar. Peça misericórdia para Deus. Fale com o Senhor. Diga: Deus, eu errei nisso, errei naquilo. Me ajuda a melhorar. Senhor, tem misericórdia de nós. Somos egoístas, presunçosos, arrogantes. Deixamos de crer por tão pouca coisa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada família aqui. Cada confusão seja retirada em nome de Jesus. Cada contenda, cada desgaste seja destruído em nome de Jesus. Toda influência maligna seja desfeita.
Deus, equilibra este coração. Sara essas dores. Visita aquele que está longe. Visita aquele que está longe, aquele que está perto. Entra nesse coração de pedra. Enche-nos, ó Deus, para aprender a lidar com isso. Me ensina a perdoar. Me ensina a amar. Me ensina a enxergar a tua vontade como deve ser vista. Aleluia. Isso, segura. Olha para mim. Esse é o pão. Esse é o Cordeiro Pascal. Lembra do Cordeiro Pascal? O Cristo revelado na cruz, lá no Egito. A Páscoa foi substituída pela ceia. Não é Santa Ceia. Era isso que eu queria falar. Porque para nós o corpo, ele é representado no pão. Ele não vira pão. Ele é a ceia do Senhor. Ele é pão. Porque antes de ser pão, ele tem que ser amassado pelos homens. Ele tem que ser tanto amassado e passado numa prova de fogo para ter a glória de pão. Então este é o símbolo do corpo de Cristo, porque ele foi amassado pelos homens. E ele foi glorificado em uma fornalha, mais ou menos isso. Este é meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que vocês comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a minha volta. A uva tinha que ser pisada. Jesus foi amassado e pisado. Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. É por isso que nós já vencemos. Deus nos justifica. Cabe a gente entender isso e louvá-lo por todo sempre, em nome de Jesus. Comamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer do pão. Esse é o cálice que me faz entender quem eu sou e quem ele é. Esse cálice me coloca no meu lugar, viu? Esse cálice me coloca no meu lugar. Porque quem é bom foi ele. Ele é bom. Ele agradou a Deus. Aí eu olho e falo, Senhor, se não é essa aliança. Tomamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você curve a sua cabeça, porque você vai agradecer agora. Você vai agradecer. Você vai orar e vai agradecer pelas nossas orações, por essa semana e por esse momento. Vai, ministério de louvor. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa ceia. Obrigado por este culto. Obrigado pela nossa celebração. Obrigado porque o Senhor é lindo. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado pelo alimento, pela veste. Obrigado pelo bem-estar. Lembra daqueles que não têm nada. Me usa para abençoar aqueles que nada têm. Tem misericórdia de nós. Enche-nos com o teu Espírito. Guarda-nos, ó Deus, no teu caminho. Seja lâmpada para muita família, muita casa, muita profissão, muita luz, para aqueles que estão angustiados e perdidos. Em nome de Jesus. Amém?
Mão direita para o céu. Ó, crianças. As crianças vão receber um pacotinho de bala. Já recebeu? Ah, tá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, e as consolações do Espírito Santo seja convosco. E você confirma dizendo amém. Ótimo feriado, ótima semana, que Deus te abençoe. Vai em paz.